Então quer dizer que os anjos caídos fizeram sexo com as mulheres antigamente? Que gracinha. Olá galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Dani Bilira Bodametra e hoje nós estaremos falando sobre o livro de Enoque, o livro que foi excluído da Bíblia. Se você tem interesse por essas novas temáticas, por essas novas versões de como foi criada a humanidade, continue me assistindo que esse vídeo foi feito para você. Gente, eu vou pedir para vocês já deixarem o like de vocês aqui no início do vídeo, porque ajuda bastante com o canal e como vocês já sabem, o canal ainda está em crescimento. Se vocês quiserem também podem me seguir no Instagram, porque se o YouTube não entregar os vídeos aqui, eu tô sempre postando nos stories as atualizações dos vídeos que eu tô postando aqui no YouTube, tá bom? A princípios de 1946, ali pela região da Cisjordânia, um grupo de adolescentes beduínos cuidavam de suas ovelhas e cabras, perto do assentamento de Qumran. Então, eles encontraram um pote de argila, que um desses potes quebrou. E dentro desses potes havia uma série de pergaminhos muito antigos. Anos depois, historiadores, caçadores de tesouros, arqueólogos encontraram pergaminhos adicionais a esses pergaminhos que esses garotos haviam encontrado. Formavam em torno de 800 a 900 pergaminhos, que ficaram conhecidos como os pergaminhos do Mar Morto. Entre esses pergaminhos estavam grandes porções de um texto misterioso canônico, que havia sido esquecido por muito tempo. Esse texto foi chamado de Livro de Enoque. O livro de Enoque consiste em 5 livros: o livro dos vigiantes, o livro de parábolas, o livro astronômico, as visões dos sonhos e as epístolas de Enoque, que contém cerca de 100 capítulos. Esses capítulos contam a história do 7º patriarca no livro de Gênesis, ou seja, Enoque, pai de Matusalém e avô de Noé. O livro de Noé conta uma história sobre os vigilantes, explicados na Bíblia como anjos caídos, enviados à terra para vigiar os homens. Estes vigilantes se apaixonaram pelas mulheres humanas e começaram a ter atos sexuais depravados com elas. Então quer dizer que os anjos caídos fizeram sexo com as mulheres antigamente? Que gracinha. Os filhos desses anjos caídos com as mulheres humanas se chamavam nefilins, ou seja, a história é meio parecida com aquela lá dos Anunnakis, né? Ou a mesma, né? Esses nefilins eram gigantes que puseram em risco e saquearam a humanidade. Eles eram conhecidos também como gigantes devoradores de homem ou os gigantes sobrenaturais. Os deuses ficaram com muita raiva do que os vigilantes, os anjos caídos, fizeram e aprisionaram eles numa prisão subterrânea no fundo da terra. Então Enoque se transformou em um intermediário entre os deuses e os vigilantes presos. O livro descreve suas viagens entre o céu e a terra no seu papel de intermediário, como voou com os anjos e viu os rios e as montanhas e toda a terra lá de cima. Mesmo com essas intervenções de Enoque, os deuses decidiram que com a atrocidade que a terra tinha se convertido, deveria ser castigada, trazendo assim uma grande inundação. Essa inundação destruiu os nefilins e garantiram que os vigilantes ficassem mais bem presos naquelas prisões subterrâneas. Então Enoque foi levado aos céus num carro de fogo. Algo bem curioso é que no livro do Gênesis, nas tradições abraâmicas, eles também fazem uma referência aos nefilins no capítulo 6, como os antigos guerreiros dos homens. Mas essa não é a única referência que tem na Bíblia a respeito dos nefilins. Também é dito no número 13, 32, 33, os israelitas visitam uma terra habitada por nefilins. Há uma evidência arqueológica de uma grande inundação na Terra, também falada em várias outras tradições religiosas do mundo. Existem várias descobertas de esqueletos gigantes na América do Norte, junto com muitos artigos periódicos do fim do século XIX e princípio do século XX,
que sugerem que esses gigantes eram realmente reais. Também foram encontrados enormes esqueletos na selva amazônica e na África. O famoso explorador Marco Polo uma vez escreveu sobre uma raça de gigantes em Zanzibar que eram tão grandes que podiam carregar 4 homens por vez. O suposto gigante fundador de Marrocos se chamava Antro. Segundo o mito irlandês, a chamada Calçada do Gigante, na costa da Irlanda, uma assombrosa 40.000 colunas de pedra, foi construída por um gigante para poder caminhar no mar até a Escócia para lutar com outros gigantes. Além de também ter história de gigantes na mitologia grega e nórdica. Sendo assim, o livro de Enoque é menos alegórico do que parece. A questão é, por que excluíram o livro de Enoque da Bíblia? Os antigos gregos acreditavam que Enoque era o mesmo que o deus Hermes para eles, Hermes Trismegistus. E os egípcios acreditavam que na mitologia deles também tinha alguém similar, que seria o deus Tote. Enoque, o 7º patriarca da Bíblia, parece se assimilar ao 7º rei antediluviano em Mendurana, nas tradições babilônicas. Mas os exemplos podem continuar até os sumérios, exemplos de identificações com essa história. Segundo os sumérios, a Terra foi visitada por seres sobrenaturais que vieram habitar a Terra. Mas eu falo sobre isso em um outro vídeo sobre os sumérios. Há muita identificação na história dos Anunnakis com a história de Enoque. Eu vou deixar aqui no card para vocês, se você não assistiu ainda, por favor. Segundo a Alma Crise, as pirâmides foram construídas por um rei chamado Sauride. Sauride, na tradução hebreu, é Enoque. Richard Loren escreveu a primeira tradução para o inglês do livro de Enoque, a versão utilizada para informar os estudos dos pergaminhos do Mar Morto. O que é a história humana? É um registro dos vencedores de poder e propósito, a evolução, a agricultura e assim sucessivamente. A maioria estão pelo menos familiarizado com estes conceitos. Mas e se não é tão simples? E se as histórias dos anjos antigos, dos contos de deuses e de gigantes e desastres são mais literais do que possam parecer à primeira vista? Olhe mais de perto e uma história alternativa da raça humana pode ser revelada. Uma que troca totalmente o conceito convencional e a história de poder. Essa é uma história alternativa que foi censurada fora do entendimento humano, em sua maioria esquecida ou ignorada até agora. O livro de Enoque pode ter sido ignorado, pode ter sido excluído da Bíblia, mas nunca foi totalmente esquecido. Sempre tem alguns registros de que pode ser encontrado o que estava escrito naqueles pergaminhos. Será que na história de Enoque, no livro de Enoque, é a verdadeira história da criação da humanidade? Será que a história da humanidade é algo muito mais profundo e incrível do que eles quiseram mostrar pra gente? Comenta aí o que vocês acham. Mas enfim, esse era o vídeo que eu queria estar fazendo aqui pra vocês. Um beijo no coração de vocês e um né.